dia a todos. Meu nome é Argos, eu sou médico infectologista, trabalho lá na clínica com o pessoal, sou médico referência do Centro de Medicina do Viajante da clínica. E vou falar um pouquinho para vocês hoje, gente, a respeito de algumas características do vírus influenza, das suas formas de transmissão e alguns dados da Vigilância Epidemiológica de Belo Horizonte acerca dos vírus respiratórios. Não sei se todo mundo já teve acesso a esses dados. Eu vou apresentar os últimos referentes às coletas de amostras, o que foi isolado em termos de vírus respiratório nos últimos tempos aqui em BH. Sou eu. Não vou falar nada de vacina, não. Vacina nós vamos deixar para a autoridade máxima aqui do Estado para falar para vocês. Começando, então, relembrando aqui as principais pandemias dos vírus influenza registradas na história, porque elas representam uma grande ameaça pelo elevado potencial de disseminação, a morbimortalidade. Cada vírus novo que é introduzido em qualquer região do mundo onde não há uma experiência prévia, onde não há uma imunidade prévia por parte da população, é um grande risco pela morbimortalidade, principalmente. Então, teve a gripe espanhola em 1918, a gripe asiática em 57, a de Hong Kong em 68, e a última, acredito que vários de vocês já estavam na assistência, em 2009, que foi a influenza pandêmica do H1N1. Então, relembrando, a gripe espanhola talvez tenha sido a pior da história. Ela foi causada por uma influenza tipo A, H1N1. Foram atribuídas cerca de 150 milhões de óbitos a essa gripe espanhola de 1918. A gripe asiática de 57 foi uma influenza H3N2, cerca de 5 milhões de óbitos. Faltou um slide aqui. Comeu um slide aqui. Ainda teve a gripe de Hong Kong, que o número de óbitos girou em torno de 4 milhões, mais ou menos. E a última, que foi em 2009, a influenza H1N1, que não teve tanto óbito assim em relação às outras, mas foi catastrófica na medida em que atacou principalmente jovens, adultos jovens, sem problemas crônicos de saúde, o que foge um pouquinho à regra para os vírus influenza, A gente espera complicações e casos mais graves e também óbitos nos extremos de idade, crianças pequenas, idosos, já falou que não quer usar mais o termo, mas os maiores de 60, ou pessoas com qualquer problema crônico de saúde. Nessa época, em 2009, quem estava na assistência aí vai se lembrar que assistiu casos dramáticos de jovens, adultos jovens de 20, 30 anos, sem qualquer problema crônico de saúde, evoluindo de forma grave e falecendo. Então, estes são os tipos de vírus influenza. O tipo C, praticamente, não tem qualquer impacto em saúde pública. A gente nem tem registro de isolamento desse tipo de vírus no nosso meio. O tipo B, geralmente causa uma doença mais benigna no homem. Pode causar, sim, caso grave, pode, sim, causar óbito, pode causar surto, inclusive, mas ele não é tão instável como é o tipo A, que infecta várias espécies. O tipo B infecta apenas o homem, o tipo A infecta várias espécies animais, não só o ser humano, mas morcego, suínos, equídeos, vários tipos de animais. E, por infectar vários tipos de espécies diferentes, ele pode sofrer rearranjos moleculares em seu material genético, que pode levar à formação de novos vírus, e são justamente esses vírus os mais perigosos. Como eu falei, das grandes pandemias que ocorreram no passado, todas elas foram causadas pelo influenza tipo A. O H1N1, o H3N2, é só o tipo A que é subtipado nesses Hs e Ns, que são as hemaglutininas e as neuraminidases. São proteínas, na verdade, estruturais da cápsula viral, que determinam aí a ocorrência e a variabilidade tão grande no número de cepas destes vírus. Então, aí, representando as hemaglutininas, existem 16 hemaglutininas diferentes,
existem 9 neuraminidades diferentes. Se a gente fosse correlacionar as duas colunas aqui, a gente chegaria à conclusão que 16 vezes 9, a gente teria 144 subtipos de vírus diferentes. Mas a conta não fecha aí, não é tão simples assim. Existem diferentes cepas de H1N1 e diferentes cepas de H3N2, que são os únicos vírus isolados no nosso meio, desde a implantação da vigilância a respeito desses vírus, que foi na época da última pandemia, em 2009. Então, não é tão simples assim. A denominação de cada vírus ela não se restringe ao H1N1, ao H3N2, o nome dele é bem mais complexo. Representado aqui pelo tipo A, tipo B ou tipo C, a origem, onde foi primeira vez isolado, né, na cidade onde ele foi isolado, o número da cepa. Então, como eu falei, por exemplo, a gripe espanhola foi causada por uma cepa do H1N1, diferente, por exemplo, da cepa de 2009, da influenza pandêmica, de 2009. O ano em que ela foi isolada e, no caso de influenza A, tipo A, a subtipagem nas hemaglutininas e nas neuraminidades. Isso é só a título de curiosidade para vocês, só para mostrar quão variável pode se tornar esse vírus, né, através de mutações. E aí, às vezes, permanecendo o mesmo H1N1, mas com uma mutação de um ano para outro, às vezes já justifica o não funcionamento da vacina, por exemplo. Uma vacina que foi produzida por um vírus no ano passado, pode ser que ela não funcione por um novo vírus que sofra uma mutação sem necessariamente mudar a hemaglutinina ou a neuraminidase. Então, como ocorre essa grande variabilidade? Isso uma questão molecular, é só para exemplificar e explicar como ocorre tanta mutação, tanta variabilidade de, às vezes, um ano para outro, do mesmo vírus, que seria, por exemplo, o H1N1 ou o H3N2. Então, essa variabilidade ela ocorre através dos desvios, no inglês são os drifts, ou os saltos, que são os shifts. Desvio é quando ocorre uma alteração, às vezes discreta, na estrutura dessas proteínas da cápsula viral, mas já é uma alteração que, por exemplo, justifica o não funcionamento da vacina usada no ano anterior para o ano subsequente, por exemplo. Já o salto representa uma alteração bem mais importante, uma alteração estrutural bem mais proeminente, e aí determina o aparecimento de uma cepa completamente diferente, como foi o do H1N1 de 2009, e aí essas cepas são as de maior risco para o surgimento das pandemias, que são as epidemias que envolvem todos os continentes, né, que envolvem mais de um continente, vários países, no caso. Outra figurinha mostrando a mesma coisa, aqui o drift, que é o desvio, às vezes são alterações pontuais na estrutura viral, mas que já justificam, né, a mudança no perfil de proteção da vacina, por exemplo. E aqui o shift, que é o salto antigênico, pode ocorrer um rearranjo, por exemplo, de um vírus humano com um vírus aviário em outro tipo de animal e formando uma espécie completamente diferente, essa sim, de maior risco para a população que nunca entrou em contato previamente, né, com o vírus e não tem qualquer imunidade estabelecida. Então, transmissão é uma doença, todos sabemos, é uma doença de transmissão extremamente contagiosa, de transmissão respiratória, através de gotículas, né, que são eliminadas, às vezes pelo simples ato de falar, mas principalmente pela tosse ou por espirro de uma pessoa infectada. Mas também outras formas de transmissão, além da respiratória, seria através do contato com mãos contaminadas, contato direto, ou contato indireto com superfícies, com objetos, roupas, superfícies de leito, porta, maçaneta, seja lá o que for. Note aqui que nossa presidente, ou presidenta, como queiram, provavelmente já sabia desse método de transmissão quando foi beijar a mão do ex-papa
Beijou, na verdade, foi a própria mão que devia estar limpinha e não quis se contaminar com a mão potencialmente suja de uma outra pessoa. Com relação à patogenia, só para lembrar também, os vírus, influenza, como quaisquer outros tipos de vírus, são organismos intracelulares obrigatórios. Eles precisam entrar dentro da célula, o material genético tem que ligar com o material genético da célula para que eles possam replicar. Geralmente isso acontece na mucosa, né? Mucosa de via aérea superior ou de via aérea inferior, dependendo do tipo de infecção ou de complicação, causando pneumonia, desses vírus influenza. Então, vou passar agora rapidinho para a vigilância epidemiológica que eu citei. São dados da vigilância de Belo Horizonte. Conforme eu falei também, essa vigilância ela foi implantada durante a última pandemia, em 2009. E a vigilância nada mais é do que identificar um caso com infecção respiratória, ser coletada a amostra de secreção respiratória, né, geralmente é um suave que é coletado, para pesquisa, e o material enviado para um laboratório para justamente a gente poder identificar qual vírus que está circulando entre nós na comunidade. Então, os principais objetivos são conhecer quais vírus predominam no nosso meio, como eu falei. Isso pode ser um importante fator no retorno para a Organização Mundial da Saúde para a fabricação da vacina, né? A gente sabe que a vacina ela é produzida tendo em foco quais foram os últimos vírus circulantes nas últimas epidemias, né, na última epidemia. Faz um apanhado de quais foram os principais vírus circulantes e a OMS ela inclui esses vírus na fabricação da vacina utilizada para a próxima temporada de influenza, para a próxima temporada de inverno. E outro grande objetivo é identificar de maneira oportuna a introdução de outros vírus no nosso meio. Por exemplo, se chegar um estrangeiro, um chinês, um asiático, que é um grande foco das gripes aviárias, por exemplo, no nosso meio, gripado, ou então com uma pneumonia, ele pode infectar outras pessoas. Mas a gente só vai identificar essa introdução do vírus no nosso meio se houver uma vigilância adequada, né? A coleta da amostra, da secreção respiratória e o isolamento desse determinado vírus. Então, existem, em Belo Horizonte, duas modalidades de vigilância de influenza. Na verdade, não é só de influenza, são de outros vírus respiratórios, como vocês vão ver nos próximos slides. Mais uma vigilância é a vigilância sentinela de síndrome gripal, que acontece no Hospital de Lomberens. E aqui desconfigurou um pouquinho, essa frase é aqui em cima. Então, nas UPAs Oeste, Norte, Barreiro e Venda Nova também são coletadas amostras para vigilância sentinela. Vigilância sentinela de síndrome gripal, eles identificam os 5 primeiros casos em cada semana epidemiológica do ano, com o quadro respiratório, e coletam a amostra desses casos. A vigilância da SRAG, que é a síndrome respiratória aguda grave, é uma vigilância universal, é outra modalidade de vigilância, que colhe a amostra de secreção respiratória de todo caso com indicação de internação ou todo caso que já esteja internado em qualquer unidade de saúde de Belo Horizonte, seja ela uma UPA ou seja ela um hospital. Só UPA ou hospital porque o paciente tem indicação de internação ou está internado. Talvez esse slide fosse bom eu ter colocado antes, só para relembrá-los a respeito dessas duas definições. A definição de síndrome gripal, que é aquele paciente portador de doença aguda, com febre, tosse ou dor de garganta, ou seja, é o gripado sem complicações, gripado que está estável, que é de manejo ambulatorial. Então, a vigilância sentinela é da síndrome gripal. E existe a síndrome respiratória aguda grave, que é aquele paciente com febre, tosse, desconforto respiratório, dispneia, né, falta de ar, com a necessidade de internação. A vigilância da síndrome respiratória aguda grave, como eu falei, ela é universal. Teoricamente, todos os casos com este quadro clínico deveriam ter uma amostra coletada de secreção respiratória. Aqui não interessa resultado de raio-x, resultado de hemograma,
Se a pessoa tem febre, tosse, desconforto para respirar e está internada ou aguardando internação, ela deve ter uma amostra de secreção respiratória coletada. Ficou pequeno para ver, mas é porque o gráfico é muito grande. Esse é um dado da vigilância, que mostra desde 2011 até agora o inicinho do ano aqui de 2015, na verdade é o finalzinho do ano de 2014, não tem dado de 2015 aqui, mostrando todos os isolamentos, todas as amostras positivas em casos de síndrome respiratória aguda grave. São casos de pacientes internados em Belo Horizonte, desde 2011. Então, 2011, nós vamos ver lá, ó, notem, vão focar nesses dois aqui, no vermelhinho, que é o H1N1, e no azulzinho, que é o influenza A H3N2. Um outro vírus que foi isolado com bastante frequência, que é o verdinho, né, o vírus sincicial respiratório. Eu acho que não cabe hoje a gente abordar este tema, já que o assunto principal são os vírus influenza. Mas depois, se alguém quiser perguntar alguma coisa, a gente pode conversar a respeito. Mas, em 2011, o principal vírus isolado foi o influenza A H3N2. Em 2012, nós já tivemos uma maior distribuição entre os casos de H1N1 e H3N2, mas ainda assim uma predominância do H3N2. Mas em 2013, não, a temporada foi de influenza H1N1, um surto, uma epidemia muito grande que nós tivemos nos meses de inverno, né, de 2013. Esses númerozinhos aqui embaixo, gente, são as semanas epidemiológicas, né? Ficou meio bagunçado aqui, meio muito juntinho um perto do outro, mas vai desde a semana 1 até a semana 52 de cada ano, né? Então, 2013 foi o ano de, nos últimos tempos, desde 2009, que nós tivemos a pior temporada relacionada ao vírus H1N1. Já em 2014, a temporada de influenza não foi tão importante, né? A temporada de influenza geralmente vai dos meses de junho até o mês de agosto, setembro. É bem característico, né, o aumento de casos nestas épocas, mas em 2014 nem tanto assim. Eu falei para focar mais no H1N1 e no H3N2, mas a pesquisa de vírus respiratórios em Belo Horizonte, ela envolve ainda outros vírus, como o influenza B. O Dr. Zé vai falar depois da vacina quadrivalente, que inclui mais um tipo de influenza B, a vacina, que era trivalente, né? O influenza B também tem as suas características, tem a sua importância no que tange ao envolvimento dos quadros graves em Belo Horizonte. Ó. Em 2013, já teve muito caso, depois da temporada habitual, nos meses mais frios, chegando aqui até quase no mês de dezembro, até o final do mês de dezembro. Em 2014, foi o influenza mais isolado aqui no final do ano, mais até que o H1N1, que é o vermelhinho, mais até que o H3N2, que é o azulzinho. E além do influenza B, do sincicial respiratório que eu havia dito, a prefeitura ainda pesquisa o vírus adenovírus e os para-influenza 1, 2 e 3. Esses são os casos de óbitos, também desde 2011, de todos os casos graves respiratórios em Belo Horizonte. Em 2011, nós não tivemos nenhum óbito pelo H1N1, apenas óbitos pelo H3N2. Em 2012, dividiu um pouquinho, o H1N1 e o H3N2. Em 2013, que foi a temporada de maior impacto aí do H1N1, foi também relacionado aos óbitos, teve muito mais óbitos pelo H1N1 do que pelo H3N2. Alguns óbitos aqui pelo influenza B, ó, isolados. Não é tão frequente, mas pode sim levar a quadros graves e também a óbito. Em 2014, como eu falei, a epidemia de influenza não foi tão importante, a gente não teve nem muito caso grave e, por consequência, nem tanto óbito como foi no ano anterior. Esse gráfico é a distribuição por faixa etária de todos os vírus. Como eu falei, não só para os vírus influenza, para
quaisquer outros vírus respiratórios, o mais esperado de ter quadro grave por esses vírus são os maiores de 60, ou crianças, né? Menores de 1, menores de 5 anos, são os mais acometidos, causando quadros graves, né? E esse é o único gráfico. Todos os outros que eu mostrei até agora são de quadros graves, internados ou aguardando internação. Esse é o único gráfico mostrando as amostras positivas na vigilância sentinela de síndrome gripal, que são os quadros leves. Isso é para sempre lembrá-los que, para desmistificar um pouquinho as infecções pelo H1N1, por exemplo. Tem muita gente que acha que falou que é suspeito de H1N1, tem que isolar, tem que tratar com urgência. Não, nem sempre é assim, né? Na verdade, é um espectro de doença. Existem casos leves e casos graves pelo H1N1. Então, aqui em 2013, nós tivemos vários casos de síndrome gripal, que são os casos leves, causados pelo vírus H1N1. Da mesma forma, a gente mostrou que o H3N2, lá atrás, em alguns anos anteriores, o H3N2 foi até muito mais importante do que o H1N1 para causar os quadros mais graves registrados aqui no município. Então, sobre vigilância foi isso. Agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho de outros vírus respiratórios que nós não temos no nosso meio. Na verdade, os principais subtipos do influenza A detectados no mundo inteiro, só para mostrar essa grande variabilidade que pode acontecer e, a qualquer momento, a gente poder ser exposto a um novo subtipo, principalmente com essas viagens internacionais, se alguém chegar doente de fora. Então, em todo o planeta, o influenza H1N1 de 2009 e o influenza H3N2, ele é isolado em qualquer vigilância de vírus respiratórios em qualquer parte do mundo. Um influenza A H5N1, que é de origem aviária, o primeiro registro dele foi no ano de 2003, em humanos, e até hoje, está pequenininho aqui para ver, mas de 2013 até esse ano de 2015, esse é um gráfico, uma tabelinha da Organização Mundial da Saúde, até hoje houve apenas 718 casos, mas com 413 óbitos, o que dá aqui uma taxa de letalidade em torno de uns 60%, muito alta para um vírus influenza. Da mesma forma, outro vírus de origem aviária, o influenza H7N9, pela primeira vez identificado na China em 2013, e de lá para cá, também está ruim de ver, mas em torno de 600 casos com, me ajuda aí, gente, 237 ou 27? 602 casos com 237 casos, 27, desculpa, o que leva a uma taxa de letalidade em torno de 37%. Também é outra taxa de letalidade considerada muito alta para um vírus influenza. Imagina uma gripe de grande transmissão no nosso meio, que leva ao óbito aí 3 em cada 10 pessoas infectadas, é realmente muito grande. O que nos deixa um pouquinho mais tranquilos em relação a essas gripes aviárias é que, por enquanto, não há confirmação de transmissão entre pessoas, e só da ave para o humano, por enquanto. Por isso, tão poucos casos em grande espaço de tempo. É bem verdade que o H7N9 surgiu em 2013 e já existem 600 casos registrados, né, identificados. O H5N1, do slide anterior, desde 2003, foram 700 casos. Outra gripe de origem aviária, o H6N1, surgiu a primeira vez identificado em Taiwan, no ano de 2013. Pouquíssimos casos identificados, mas todos evoluíram para óbito. Outra infecção bem grave. Outro vírus de origem aviária, o H5N6, na China. Você vê que o Sudeste Asiático, China, Taiwan, Hong Kong, é um foco enorme aí para surgimento dessas gripes relacionadas, principalmente os subtipos que têm alguma passagem pelas aves. Então, H5N6,
pela primeira vez identificado em 2013 ou 14, são 3 casos com 2 óbitos. Outra gripe aviária, H10N8. Então, isso pode, qualquer hora pode aparecer um novo subtipo, e Deus queira que não seja tão comum a transmissão entre pessoas. Até hoje não houve comprovação de transmissão entre pessoas, só da ave para os humanos. Mas é sempre o risco. Uma hora ou outra o vírus pode se modificar e tornar transmissível aí entre pessoas, e isso pode ser um grande risco para nós, todos. É isso.